Meus irmãos, bom dia. Graça e paz. Não sei se as pessoas estão atentas, eu vou repetir. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos continuar então. Quero saudar também os que nos acompanham pela internet e convidá-los também, neste momento, a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios. Vamos continuar vendo a sabedoria de Israel aqui registrada e preservada para a nossa edificação. Provérbios 17, eu quero ler os versos de 7 a 28. É uma porção um pouco longa, mas não tinha como quebrá-la, isso prejudicaria a nossa reflexão. Provérbios, capítulo 17, versos de 7 a 28. Eu queria pedir a sua atenção na leitura desse texto, bem como a disposição do seu coração. Provérbios 17, de 7 a 28, diz assim para a gente: Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que com o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Vamos orar mais uma vez? Bendito seja o Senhor Deus, de eternidade e eternidade, bendito seja o nome da Tua glória, bendito seja a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu amor provado. Obrigado porque na Tua infinita grandeza o Senhor se revelou a nós e nos convocou, Senhor, a semanalmente, um dia em 7, reservarmos para o nosso descanso, para a contemplação do Senhor e para a adoração. Obrigado porque esse dia é hoje e temos o privilégio de estar aqui reunidos na Tua presença para bendizer o Teu nome como povo Teu aqui reunido. Pai, nosso desejo aqui também, ao Te bendizer e Te exaltar, é ouvir a Tua voz, é sermos edificados pela Tua palavra, por porções como esta, Senhor, que às vezes parece dissonante ou difícil de entender. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, a sabedoria vinda do alto, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, conduza as minhas palavras, para que o Senhor fale à igreja por minha boca, Senhor. Tem misericórdia de nós, não somos dignos, mas na Tua infinita misericórdia pedimos Tua graça para a compreensão dessa porção que lemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em 2017 circulou na TV e na internet
uma campanha publicitária onde se tocava uma música bem atraente, bem envolvente, enquanto dois personagens eles trocavam de figura. Era uma mulher e um homem. E eles iam passando a figura masculina para o homem e a figura feminina, ou a figura feminina para o homem e a figura masculina para a mulher. E ao término dessa campanha, só com essa música e essas pessoas se trocando de personagem ou de papel, uma frase dizia: insensato é não ser você. Essa campanha publicitária, ela incentivava, dizendo que o que era sensato agora, o que era sensato antes, agora não é mais. O agora é interessante você libertar a sua essência, porque insensato é não ser você. O termo insensato, o que significa? O que é insensatez? Insensato significa o que não é conforme ao bom senso, o que não é conforme à razão, ou aquele que está sem juízo, aquele que não se submete ao juízo. São sinônimos de insano, doido ou delirante, são sinônimos de insensato. O insensato é aquele que age de modo inconsequente. O insensato é aquele que age de modo imponderado, sem ter bom senso, sem avaliar as suas atitudes, sem avaliar as consequências de suas atitudes. Nós estamos aqui em Provérbios diante de uma seção do livro em que a insensatez é uma das marcas trazidas pelo sábio, a tônica, para conversar e refletir a respeito dela. Essa porção que começou no capítulo 16, no capítulo 15, e se estende até o capítulo 22, uma das características dela é contrastar a sabedoria com a insensatez. E trazer esse assunto para caracterizar e destacar de modo vívido e concreto as ações de alguém insensato, listando cada uma delas, para que o jovem que está abrindo o livro de Provérbios, ou para o jovem que estava ouvindo a sabedoria, pudesse avaliar o contexto ao seu redor e abraçar o caminho da sabedoria, percebendo que no caminho da insensatez não há recompensa, não há folga, não há felicidade. A característica magna dessa porção que a gente está vendo é o modo como Deus é apresentado. Deus é apresentado aqui em Provérbios, nessa seção que começou no capítulo 15, como aquele fiador da ordem moral, como aquele que dirige, como aquele que efetua a vida dos homens. E nesta seção é enfatizado ainda o abismo que há entre a justiça humana e a justiça de Deus. O texto que nós acabamos de ler no capítulo 17, do versículo 7 até o versículo 28, é uma amostra desse quadro, que fala da insensatez em contraste com a sabedoria. E é interessante que ele se dedica aqui a falar sobre essa insensatez humana, quando este ser insiste em ignorar o temor do Senhor e viver com base na sua própria vontade, movido pelos seus próprios impulsos, ignorando a sabedoria. O objetivo dessa porção que nós lemos, e que ela vai continuar ainda no capítulo 18, que trará o discurso insensato à tônica depois, mas o objetivo agora desses provérbios é conscientizar o filho, é trazer o jovem à consciência, é trazer o aprendiz à reflexão, de que o caminho distante da sabedoria tem consequências e implicações agora e para a eternidade, não somente para as escolhas pessoais, mas para as pessoas que vivem ao seu redor. Então, diante dessas informações, até agora apresentadas, eu queria convidar vocês para refletirem junto comigo sobre o tema, considerando a insensatez. E eu queria olhar para esse texto e perceber a progressão do argumento do sábio, conversando com o jovem, e claro, do texto, ganhando a sua audiência, trazendo-os à reflexão para perceber o que é essa insensatez e quais são as implicações dela na vida daqueles que aborrecem a sabedoria, que positivamente abraçam a insensatez. O nosso texto, ele é aberto com uma introdução, como sempre o sábio faz. E a introdução desse trecho que nós lemos são os versículos 7, 8 e 9. E nesse trecho dos versículos 7, 8 e 9, nessa breve introdução, ela traz os termos que conecta essa porção lida com todo o resto do livro e com aquela reflexão que fizemos anteriormente a respeito da velhice, a respeito de considerar a velhice como um prêmio, como algo a ser buscado, como resultado de uma vida no temor do Senhor, as cães fruto desse temor, os sinais da idade fruto desse temor.
Então, o vocabulário usado aqui, que se refere à insensatez, que se refere a esse proceder longe da sabedoria, é um convite ao filho. E o que ele faz nessa introdução? Ele se refere a temas como a própria insensatez no versículo número 7, quando ele diz de cara: ao insensato não convém a palavra excelente. Ele se refere ao suborno no versículo número 8, quando ele diz: pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. E ele se refere ainda à fofoca no meio da comunidade ou por parte do insensato. E ele lembra no versículo 9: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ele faz um prelúdio dos temas que serão retomados no restante do capítulo e no restante do livro de Provérbios, ao tratar desses tópicos ora apresentados. O versículo 7, ele diz: quanto ao insensato, ele nos lembra que a sua mente está tomada pelo mal, ele pratica a impiedade, ele espalha o engano acerca do Senhor. Ao insensato não convém palavras excelentes, a ideia de palavras que transmitam vida, palavras que transmitam o temor do Senhor. Ao insensato não cabe esse vocabulário, ou não condiz com a pessoa dele, como não condiz, que é a comparação levantada no verso 7, um lábio mentiroso com um príncipe. Ele diz: como isso não cola, como não há um príncipe que seja agradável com lábios mentirosos, assim não existe nos lábios do insensato um discurso sequer que condiga com palavras que sejam excelentes, palavras que transmitam a glória de Deus. Ele diz no versículo 8, e o versículo 8 mostra o estado de ilusão que vive o insensato, a sua confiança na sua própria opinião, na sua própria justiça, que está disposto a pagar suborno para que a vontade dele prevaleça. E o verso 8 vai lembrar esse tema, traz esse tema à baila, dizendo assim: pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, ou aos olhos do insensato. E para onde quer que se volte, terá o seu proveito, o proveito do seu suborno, o proveito de viver a sua própria vontade. E esse proveito não é um proveito positivo, mas é a consequência da sua visão cauterizada, longe de Deus e longe da sabedoria. E ele usa essa figura, pedra mágica. Nós poderíamos traduzir por amuleto, ou aquela ideia de trazer algo, a expressão pedra mágica, um amuleto, ou aquilo que dispõe os outros a favorecer a você, ou aceitar algo seu, ou aceitar a sua vontade. A expressão pedra mágica seria isso, algo que move, para uma figura para o suborno, para dizer: o insensato, ele está tão apegado a ele mesmo, ele está tão alheio à realidade, ele está tão envolto para si, voltado para si, que ele quer que a vontade dele seja feita em todas as áreas de sua vida. Ele está disposto a pagar para que as pessoas se dobrem a ele, para que a justiça advogue a sua causa e vote a seu favor. E ele traz outro tema no versículo 9, que nos ensina qual deve ser a resposta correta ao insensato. O verso 9 diz: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. É interessante que esse verso 9, ele traz essa instrução para o filho, como toda introdução em Provérbios. Ele instruiu ao jovem ou ao filho a responder de forma adequada ao insensato. E sabe qual é a resposta que está sendo ensinada no versículo 9? Que nós não compreendemos, que os nossos dias não compreendem. Ele diz: é o amor. Ele diz no versículo 9: o que encobre a transgressão adquire o amor, constrói o amor. O discípulo, ele restaura a comunidade, ou o sábio, ele restaura o pecador à comunidade, ele restaura o insensato, ou uma tentativa disto, à comunidade, ameaçada pelo pecado, no modo como ele trata esse pecador, no modo como ele trata esse faltoso, e como é que deve se tratar o pecado. O versículo 9 ensina para a gente, e a gente às vezes não entende como é que esse pecado deve ser tratado, quando lê o versículo 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Se você fizer uma leitura rápida, você vai pensar: então vamos encobrir o pecado para que não haja problemas entre nós, para que não haja divergências entre nós, para que não haja conflitos entre nós. Eu acho que é isso que Provérbios 17:9 está ensinando para a gente. Esta é uma leitura equivocada do texto. Porque a ideia que o sábio está trazendo para o filho é de tratar a insanidade, tratar a insensatez com esse amor. E como é que esse amor trata o pecado do indivíduo? Ele trata o pecado velado de forma velada, a fim de, primeiro, ganhar a confiança e a amizade do faltoso. Depois disso, tratar o faltoso e trazê-lo faltoso de volta à comunidade, restaurar o faltoso, evitar a alienação do pecador. Como é que ele faz a alienação do pecador?
quando o pecado particular e privado de uma pessoa é trazida à baila, é trazida a público, é tratado de forma leviana, com fofoca, com conversa. Viu o que fulano fez? Ele está ensinando basicamente, Jesus ensinou esse mesmo ensinamento lá em Mateus capítulo 18, como tratar um faltoso. Se alguém pecar contra você, vai até ele, arguí-lo, conversar com ele. Não é ideia levar o pecado para ser tratado por todo mundo ou pelas pessoas de forma pública. Vejam o que fizeram comigo. Não, vai pessoalmente, tratar pessoalmente. Se ele não se arrepender, chama o presbítero. Se mesmo assim não se submeter, vai à igreja, traz o conselho para que trate o faltoso. É o passo a passo da disciplina, a exortação, a admoestação, até mesmo afastar da comunhão, como é o resultado. É o que está sendo repetido aqui, contrastando o pecado tratado de forma correta pelo sábio e o pecado tratado de forma leviana pelo insensato, que traz o assunto à baila, que publica o pecado alheio, causando constrangimento e alienação do indivíduo faltoso à comunidade. Como tratar o faltoso? Os versículos que se seguem nos ensina isso. E aí nós pensamos, considerando a insensatez, os custos da insensatez, a partir de agora, é mostrado, trazido para diante do jovem, para que ele pudesse refletir. Os versículos que se seguem, de 10 adiante até o versículo 15, eles desenvolvem a ideia do versículo 9, de como tratar o insensato de forma coerente. E aí a gente lê esses versículos e fica se perguntando, como tratar o faltoso, como tratar o insensato? O versículo 10 a 15 diz: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Os versículos de 10 a 15 me mostram quais são os custos da insensatez e me ensina como eu devo tratar o insensato, seguindo o modelo do versículo 9. E o que é interessante é a organização desses versículos. Se você prestar atenção, os versículos 10, 12 e 14, ele me diz que atitude eu devo ter, ou como eu devo tratar, como eu devo responder a alguém insensato na comunidade ou na minha vida comum. Enquanto os versículos 11, 13 e 15, os versículos ímpares dessa passagem, descreve quais são as ameaças aos insensatos, como retribuição de Deus ao comportamento deles ou à falta deles. Porque o que o sábio está querendo ensinar aqui ao seu filho, o modo como deve ser tratado o insensato, a resposta resumida seria: dando lugar à ira de Deus, não fazendo justiça com as próprias mãos, não querendo responder insensatez com insensatez. Essa é a resposta resumida dessa perícope. O insensato não deve ser tratado na mesma moeda. O insensato deve ser entregue para que Deus julgue e manifeste sobre ele a sua ira. Observe o versículo 10. Mais fundo entra a repreensão no alguém prudente, ou no alguém que abraça a sabedoria, do que você der 100 açoites no insensato. O versículo está dizendo que açoitar o insensato não é proveitoso. Por quê? O indivíduo insensato, ele não tem uma vida condizente com o que é real. A vida dele é pautada nele mesmo, nos seus próprios impulsos, e ele se configura como alguém incorrigível, alguém que não está aberto para ouvir conselho, alguém que não está aberto para ouvir a opinião, alguém que não está aberto ao ensino. E o que ele diz? É inútil corrigir o insensato. É inútil açoitá-lo, é inútil instruí-lo. Não jogue as suas pérolas aos porcos. É o que está sendo incentivado pelo sábio ao filho, dizendo assim, diante de um insensato, não adianta açoitá-lo, não adianta corrigi-lo, não é proveitoso fazer isso, porque não adianta. O insensato não ouve a sabedoria, o insensato não quer saber de Deus. Versículo 12, aprofunda essa atitude. O que deve fazer diante do insensato? Não confronte o insensato na sua estultícia. Essa deve ser a atitude do jovem diante dessa pessoa como nós definimos aqui. O que é ser o insensato?
O insensato é alguém que não age de acordo com o bom senso, é alguém que age contrário à razão, aquele que está sem juízo, aquele que é insano, doido, delirante. O insensato é aquele que age de modo inconsequente, imponderado, sem bom senso, sem avaliar as atitudes, sem pesar as consequências. Ele disse, diante de uma pessoa dessa, versículo 12, é melhor você se encontrar com a ursa roubada de seus filhos. É melhor você se deparar com, e é interessante essa construção, é melhor do que, para mostrar que mesmo uma situação de perigo, que a ideia de encarar aqui, a de se deparar aqui, é aquele encontro fortuito onde você coloca os olhos nos olhos, onde você treme diante e fica como que sem ação. Ele diz, é melhor acontecer isso diante de uma ursa roubada. Eu nunca tive a experiência diante de uma ursa roubada, não. Mas como eu nasci no interior, no sítio, eu já tive a experiência diante de uma vaca parida. Eu não sei aqui, você pode dizer, não tem nada a ver porque a vaca não tem garras, mas ela tem chifre, ela corre muito rápido. E eu já sofri isso, de a vaca estar lá no pasto e eu pequeno, acho que uns 6, 7 anos, junto com meu outro irmão, ficar jogando torrão de barro na vaca. Que brincadeira insensata. A vaquinha olhou de lado e vou deixar você em casa. E correu atrás até em casa. Assim, aquele perigo mesmo, assim, o chifre quase tocando na gente. Meu Deus, que loucura. Ele está dizendo, é melhor isso do que se deparar com o insensato na fúria da sua estultícia. Não confronte o insensato, não açoite o insensato. E ele fecha esse ponto, chegando no versículo de número 14. Porque confrontar o insensato é igual você fazer o furo na parede de uma represa, abrir um furinho pequeno. E aí a experiência também não é muito agradável, porque aquela vazão que parece pequenininha, ela vai ganhando força e ela rompe a parede daquele açude, daquela barragem, e aquela água vem com toda a sua ira, destruindo tudo que vem pela frente. A gente sabe isso, o Brasil veio isso recentemente e tornou-se notório ao mundo inteiro. Aquelas barragens de rejeitos de minério, lá das mineradoras, a destruição, a morte causada por o rompimento de uma barragem. A figura que ele traz aqui é essa no versículo 14 para dizer, olha, é como abrir-se de uma barragem, é como romper-se de uma barragem. Assim é você tentar confrontar, contender com um insensato. Sabe qual é o conselho do pai? Desista. Desista de confrontar antes que você aumente as rixas e destrua a comunidade por causa desse seu desejo de confrontar alguém que não tem temor, alguém que não vive pelo bom senso, alguém que tem uma vida não pautada na realidade. O conselho do pai é, não açoite o insensato, porque não vai ser proveitoso, ele é incorrigível. Não confronte o insensato no seu ataque de estultice ou de burrice. Não confronte o insensato na sua fúria, para não despertar essa fúria, mas também não o absolva, não o inocente. A ideia é, seja sábio no trato com o insensato. Não é a ideia de ignorá-lo, não é a ideia, como vimos ontem com os jovens, de ser apático. A ideia de você não nutrir nenhum sentimento para com ele. A ideia é, você não deve se colocá-lo numa posição de confronto, mas também não deve inocentá-lo. Por quê? Porque agora vem os versículos ímpares me dando a resposta de como eu devo tratar esse insensato. O versículo de número 11... ele me mostra qual é a resposta que eu devo dar ao insensato, a ameaça a esse insensato, a retribuição a esse insensato. De onde vem? O verso 11. O verso 11 me diz, o rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Eu não devo confrontar o insensato, porque ele não tem o desejo de ser moldado, ele não tem o desejo de aprender, ele não tem o desejo de guardar o conhecimento, ele só busca o que é mal, como diz a primeira parte do versículo 11. Mas o que deve acontecer? O verso 11 me ensina. Será enviado contra ele um mensageiro cruel. Numa outra tradução, o mensageiro de morte. O versículo 11 me ensina que é o próprio Deus quem pune o insensato. É o próprio Deus que é contra a insensatez. É o próprio Deus quem enviará um mensageiro cruel. E essa expressão mensageiro cruel, ela pode ser entendida como a calamidade, ela pode ser entendida como a própria destruição, como a condenação do insensato, que não compete ao sábio,
que não compete ao jovem, que não compete ao prudente, mas pertence ao Senhor. O versículo 13 acrescenta essa ideia, dizendo para a gente, aumentando essa proporção, que o mal praticado pelo insensato se voltará contra ele. O mal que ele planeja contra o outro alcançará a sua casa. E é só Deus quem garante essa justiça, é só Deus quem retribui essas ações. O verso 13 lembra, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O mal que ele pratica, nós já vimos isso em Provérbios, ele se volta contra o próprio indivíduo. Eu lembro do próprio apóstolo Paulo exortando aos Gálatas, dizendo, olha, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. E a ideia aqui é justamente essa, aquele que responde o bem com o mal, não se preocupe, esse mal voltará, mas não porque essa é a ordem das coisas, o ciclo da vida, não, é porque existe um Deus justo que ordena todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, que não tomará o inocente por culpado e nem inocentará o culpado. Ele retribui a cada um segundo as suas obras, ele conhece o coração de cada um. E aí eu queria chegar no versículo 15, que é a proteção para que eu não compreenda mal, o versículo 14. O versículo 15, ele me ajuda a compreender o que foi dito no verso 14 e a entregar toda a retribuição, toda a vingança, toda a resposta ao insensato nas mãos do Senhor, que retribui a cada um, e perceber qual é o custo da insensatez na vida desse indivíduo. O verso número 15 vai lembrar que, o verso 14 disse, como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desista, antes que haja rixa. E a gente pode pensar assim, vou ser apático a esses problemas, não vou nutrir sentimento algum quanto a esses problemas vindo da parte do insensato, porque é Deus quem vai responder. E eu vou inocentá-lo e deixar ele bem no meio da comunidade. O verso 15 corrige. Eles, olha, o que justifica o perverso ou o insensato, ou o que condena o justo, abomináveis são de igual forma para o Senhor, tanto um quanto o outro. A postura não é de isenção, não é de aprovação de um comportamento insensato. A postura é de fidelidade a Deus e à sabedoria. A postura é de tratá-lo com equidade e com justiça, manifestando o juízo que vem tão somente de Deus. Porque a figura trazida no versículo número 15 é a ideia daquele juiz iníquo, daquele juiz que aceita o suborno para apoiar aquele insensato na comunidade, ou até mesmo para condenar o inocente, movido por suborno. Essa pessoa, esse juiz iníquo, ele não vai ser aceito ou inocentado por tratar por inocentar alguém culpado, ou por ser apático para com o pecado do outro. Ele diz, não. Aqui ele vai mostrar que o jovem ele deveria ser sábio na comunidade, não insensato, e diante de um comportamento insensato, ele deveria dar lugar à ira de Deus, à justiça de Deus, sendo alguém que se controla, como nós vimos lá na porção anterior, alguém que tem o domínio de si, alguém que abre mão da justiça própria, em favor do benefício da comunidade, em favor da glória de Deus. Aqueles que divulgam, assim, o seu conceito de certo e errado, aqueles que pregam o evangelho com firmeza e fidelidade, que não está preocupado em agradar a audiência, mas que também não vai comprar brigas profanas, brigas simples, brigas bobas, para desgastar a comunidade e destruir a comunidade. Ele trata o pecado, mas ele trata o pecado de forma correta, de forma velada, com o fim de ganhar a amizade do faltoso, com o fim de restaurar o faltoso à comunidade. Ele não vai gastar o seu argumento apenas para mostrar em público que ele é douto ou conhecedor das coisas, mas ele dará lugar à ira de Deus, porque é isso que atrai, é esse o custo da insensatez. O insensato, ele é alvo da justiça divina, do mensageiro de morte, do mal que ele pratica, da justiça que Deus executa. Então, em primeiro lugar, considerando a insensatez, os custos da insensatez. A insensatez, ela será retribuída com a ira de Deus. Mas também, em segundo lugar, os versículos de 16 a 20 me mostram o impacto da insensatez nos relacionamentos interpessoais. Essa segunda porção do trecho que nós lemos, que vai dos versículos 16 a 20, ela agora me faz olhar não para esses custos, mas para o resultado da insensatez nos relacionamentos
entre o insensato e o seu vizinho, ou o insensato e os seus amigos, entre os amigos que temem ao Senhor. O verso 16, ele diz: de que serviria o dinheiro na mão do insensato? Para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre, vem a cair no mal. A insensatez continua sendo aqui a palavra que guia, a palavra que conduz. E essa porção aqui, ela contrasta o insensato com o sábio. Só que os termos usados aqui para sábio é aquele que ama, enquanto que o insensato aqui é figurado num misótropo, aquela pessoa que odeia o outro, aquela pessoa que odeia a humanidade, que ela se basta, que ela não consegue olhar para o próximo, que ela só olha para si mesmo. Esse é o insensato, e é o contraste levantado aqui numa progressão de descrição, se você prestar atenção. O versículo 6 é a abertura dessa nova sessão, que introduz com um ato curioso, um ato esdrúxulo, um ato irônico, insano até, insensato. E que ato é esse? Olha a figura que é trazida. Não sei se você visualiza como eu quando leio o versículo 16. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Aquela pessoa insensata, movida pelos seus caprichos e desejos, com um maço de dinheiro na mão, de frente para o sábio, dizendo: eu preciso da sabedoria. É a figura que ele está trazendo aqui, para incentivar o filho, de fato, a abrir o coração para os conselhos paternos, para os conselhos da palavra de Deus, para os conselhos do temor do Senhor. Como ele já disse que o insensato não ouve, é uma forma de incentivá-lo a ouvir, a atender o conselho da palavra de Deus. E a figura usada é essa figura bizarra, como é semelhante àquela figura de um deputado carregando uma mala de dinheiro para tentar comprar a justiça ou o favor de outras pessoas. É semelhante também, a ideia de alguém com um maço de dinheiro querendo conversar com o juiz para que ele pudesse dar o veredito a favor da sua causa. É semelhante também à figura de um homem querendo comprar o amor de uma mulher com um maço de dinheiro na mão. É a figura daquela pessoa arrogante, que está doente e que passa dinheiro na cara do médico dizendo: faça o que for possível para curar a minha saúde. Esse versículo 16 vai lembrar que o dinheiro não compra a sabedoria, o dinheiro não compra a justiça, o dinheiro não compra a felicidade, o dinheiro não compra o amor. E as pessoas que assim pensam, elas demonstram essa sua insensatez, essa vida que não condiz com o que é real, essa vida que não condiz com a razão, com o bom senso. É assim que é introduzida essa porção, para desafiar as pessoas. Abram seus ouvidos para a sabedoria divina, porque agora, dos versículos 17 a 20, ele vai mostrar essa progressão de alguém que ama, contrastando com esse misântropo, essa pessoa que odeia a humanidade, que é averso à convivência com outras pessoas. O versículo 17, que é o versículo famosinho da passagem, ele mostra que a sabedoria não se compra, ele já mostrou que a justiça não se compra, e ele então vai trazer esse versículo para lembrar, para falar que o amigo, como aparece no versículo 17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O verso 17, ele vai trazer essa figura desse amigo que pode ser traduzido como vizinho ou alguém próximo a você, aquela pessoa que abraçou o seu mesmo pacto com você, fez um pacto de fidelidade a Deus e que convive ao seu lado, seria esse amigo, esse pacto que reconhece o outro em todas as fases da vida ou em qualquer situação da vida. Ele disse de um amigo que reconhece o valor e a dignidade daquele outro amigo ou do seu vizinho com o qual ele deseja estar, com o qual ele deseja viver todo o tempo, se relacionar em todo o tempo, num relacionamento recíproco, mesmo na angústia, ou mesmo no sofrimento, ou naquele sofrimento descabido. Ele diz assim: em todo o tempo, quando você encontra uma pessoa que ama ou que teme a Deus, ele será essa pessoa que reconhece o valor da amizade, do compromisso, do companheirismo. Ele está falando de uma verdadeira amizade, que mais na frente Provérbios ainda vai ensinar muito para a gente, contrastando a diferença de um amigo, contrastando a diferença, o que é o verdadeiro amigo, o que é o verdadeiro irmão. Mas o que ele está fazendo aqui no versículo 17 é exaltando a vantagem recíproca de se ter um amigo e um parente, e ao mesmo tempo contrasta o amigo que escolhe a um parente por nascimento. Ele não está dizendo que um é maior do que o outro, mas ele está falando do valor dos dois, quando há o temor do Senhor, quando há um compromisso com Deus,
Porque existem irmãos que rejeitam irmãos. Mas isso é o comportamento da insensatez. Porque quando há o pacto ou o temor do Senhor, Ele está dizendo que esse laço não é quebrado por qualquer coisa. E a semelhança disso é quando você encontra um amigo ou um vizinho que também teme a Deus. Ele diz, quem faz isso, que ama em todo tempo, que tem esse compromisso em todo tempo, quando chegar naquele momento mais angustioso de sua vida, naquele momento mais difícil de sua vida, é mesmo você ter um parente de sangue, porque existe algo maior. Não é simplesmente a consideração mútua, mas é o temor a Deus que rege esse relacionamento. É o amor, como diz Paulo, que é o elo, o laço, o que une. E é o versículo 17 está exaltando isso. O versículo 18, ele passa de um bom amigo, de um bom vizinho, para mostrar essa progressão negativa. Ele ensina no versículo 18, agora falando de um vizinho que não é tão bom ou amável como o anterior, mas ele agora traz um vizinho que é desajuizado. O verso 18 diz assim, o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Ele vai mostrando o afastamento da sabedoria e as consequências disso no relacionamento, o impacto da insensatez nos relacionamentos humanos. O primeiro é alguém que está no temor do Senhor e que há um compromisso por causa do temor a Deus, um compromisso recíproco. Mas o segundo já me mostra alguém que falta entendimento, alguém que não está comprometido com o temor do Senhor, alguém desajuizado. E quem é alguém desajuizado em Provérbios? A figura que é trazida? Ele diz que alguém desajuizado em Provérbios é alguém que coloca em risco a sua segurança com base numa fidelidade do outro para pagar sua dívida num futuro incerto. É alguém que imponderadamente, impensadamente, assume os riscos das dívidas de outra pessoa ou se coloca como fiador. Ele diz, é só por causa da fidelidade à pessoa. É quando a amizade não tem o temor do Senhor, mas é um compromisso pessoal. Ele está dizendo assim, isso é falta de sabedoria, porque não há como esse compromisso sustentar, não há o que reja esse compromisso, uma fidelidade apenas com o vizinho. E outra tradução vai dizer assim, você olhando mais para o texto ao pé da letra, é aquela pessoa que assume um compromisso só num tocar de mão, num bater de palma, ele já está assim, assumindo o compromisso, se colocando como fiador do outro, sem pensar nas consequências disso, colocando em risco a sua segurança e a sua estabilidade em nome de uma fidelidade a outro homem que não está comprometido com o temor do Senhor. Ele está falando de alguém desajuizado. Então, começa com alguém que teme a Deus. Segundo, um desajuizado. Versículo 19, ele aprofunda, eu digo que é descendo mesmo, esse ver. Ele sai de um bom amigo para um amigo desajuizado. E o verso 19 agora traz um amigo violento. Ele diz assim no verso 19, o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. A insensatez, ela só progride no coração de quem não encontra o temor do Senhor. E o progresso é esse, da falta de juízo para a destruição, para a violência. A figura que o versículo 19 traz é um pouco diferente, só que é o mesmo amante, é o que une essa passagem. O versículo 17 lembrou, é o que ama o amigo, mas aqui tem outra pessoa que ama outra coisa. O versículo 19 levanta alguém que ama a contenda, alguém que ama o pecado, alguém que não está no temor do Senhor, alguém que é estulto, que é louco. O próprio insensato, ele ama o pecado. E por amar o pecado, ele acha que a ganância é o que rege a sua vida. E o que diz o versículo 19 sobre isso? Ele faz alta a sua porta. Esse fazer alta a porta é como se fosse uma característica arquitetônica da vila. A casa dele se destaca na vila por ser a mais luxuosa, a mais destacada, com mais cheio de apetrechos, de suntuosidade. Ele diz, essa casa dele alta é a ruína dele, é sinônimo da destruição dele, ele pode cair da própria porta da casa dele, é o que o versículo 19 lembra para a gente, o que faz alta a sua porta facilita a sua própria queda, aquele que se estriba no seu próprio entendimento, aquele que ama a discussão, aquele que ama o debate, aquele que ama a rixa, é isso que apresenta o versículo 19. E a sessão, ele caminha mostrando a consequência da insensatez nos relacionamentos, saindo da ideia de um que ama o outro de forma recíproca por causa do temor do Senhor, a um que é comprometido apenas com o homem, como homem, no temor do homem, a aquele que, movido pelo seu amor à contenda, ele abraça a destruição. O versículo 20 fecha essa ideia do impacto da insensatez nos relacionamentos, quando ele diz, aquele que é insensato, que é falto de entendimento, no versículo 20 aparece como perverso de coração. O que acontece com essa pessoa? Ele jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre, vem a cair no mal. O versículo 20, ele fecha esse tópico,
mostrando as consequências dessa misantropia, desse odiar o próximo, dessa aversão às pessoas. A desgraça planejada para o outro é o que é figurado no versículo 20. O perverso de coração, ele nunca vai achar o bem, porque aquilo ela vai retornar para ele o que ele planta, o que ele maquina. O que tem a língua dobre, ele cai nesse próprio mal que ele planeja, nessa própria desgraça que ele levanta para os outros. E é tão interessante olhar para a Bíblia mostrando isso de uma forma vívida. Quando nós lemos o livro de Esther, quando Amã ou Emã, ele atenta contra todos os judeus e ele planeja matar todos os judeus, mas tem um judeu que chama a atenção dele pelo seu comportamento e ele levanta a sua ira contra ele. Ele se comporta como alguém insensato, alguém que parece viver movido pelo seu próprio desejo de sucesso, de progresso, de crescimento, e ele chega a construir a própria forca, ou a forca para destruir aquele seu inimigo que ele criou no seu entendimento. Falta de temor a Deus. E quem lê o livro de Esther, no capítulo 7, vê o resultado. Vê o que Provérbios 17, 20 está ensinando para a gente. Essa pessoa que é movida por esse desejo, movida por essa insensatez, movida por essa falta de senso. Emã é destruído na própria forca que ele constrói. A calamidade que ele atentou contra o seu próximo voltou contra ele mesmo. O mal que ele havia planejado, o mal que ele urdia em arquitetar, a língua dobre vem a cair no mal. O mal volta-se contra ele. É esse exemplo, é esse o impacto da insensatez nos nossos relacionamentos, ou nos relacionamentos dos insensatos. É um relacionamento de violência, de mal, de destruição, que não há consideração ao outro no temor do Senhor, mas é com base nos interesses próprios, é alguém que age de modo imponderado, é alguém que age não de acordo com a realidade. Então nós vemos que a insensatez, ela traz o seu impacto, os custos dessa insensatez para a própria vida do insensato. Ele traz impacto nos seus relacionamentos. E por fim, nós vemos que a insensatez, a ruína da insensatez, por causa dos alvos estabelecidos no seu coração. O insensato ele tem alvos a alcançar. E os versículos que se seguem, de 21 a 28, fechando esse trecho, mostra a consequência, a ruína na vida do insensato por causa dos alvos estabelecidos no seu coração. Os princípios que regem a sua vida. O versículo de número 21, ele diz assim: o filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo o direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. O que ele faz ver agora, o coloca diante do filho ou do jovem que está sentado diante dele, ou ouvindo a sua sabedoria, ou lendo esse próprio livro, é contrastar agora esse insensato. Ela trata dessa educação mal sucedida, uma educação que não alcançou o seu objetivo, a educação de um insensato. E é interessante ver isso, que enquanto a criança, enquanto o jovem está sob o domínio do pai, o pai o orienta, o educa, o instrui, como nós aprendemos no acampamento. É responsabilidade dos pais com as crianças dominá-los, orientá-los, dizer: essa é a hora de dormir, essa é a hora de comer, você deve fazer isso, você tem que escovar o dente, você tem que estudar. É o pai controlando a criança. E à medida que essa criança vai crescendo, conforme a Bíblia, ela deve ir ganhando autonomia, ela deve ir ganhando responsabilidade, espaço para exercer essa responsabilidade. E é nesse momento da juventude que tudo aquilo que foi plantado no coração como criança, o pai vai começar a ver e a colher os frutos. E é na vida adulta, quando esse filho estiver independente e olhar para os seus pais somente como conselheiro, é que o pai vai ver o fruto do seu trabalho. Aqui nós estamos diante de pessoas, nessa imagem, de que já está atingindo essa vida adulta, ganhando essa autonomia, e o pai não está vendo os frutos da educação que ele fez, porque o filho está se portando como um insensato. E o versículo número 21 mostra isso, que o filho estulto, o filho que abraça a insensatez, ele é tristeza para o pai, e o pai do insensato
não se alegra. O insensato, ele não causa só a sua própria ruína, como nós vimos no versículo 20. Ele não atrai o mal só para si. Ele é motivo de desgosto, ele desgasta a vitalidade de seus pais, ele desgasta a sua família. É a figura trazida aqui no contraste do versículo número 21. Ele diz que esse filho falto de entendimento, esse filho movido pela sua própria razão, esse filho que não pondera as suas ações, esse filho que não pensa nos conselhos dados pelos seus pais, esse filho que ignora todo o ensinamento que foi ministrado a ele, ele diz que ele é um motivo de tristeza para o seu pai. Ele diz que um pai de um filho assim, ele não se alegra, ele não tem motivo para se alegrar, porque ele vê todo o seu investimento sendo tolhido, ele vê toda a sua vida que foi aplicada na educação daquele filho ou na formação daquele filho sendo arruinada. Nós não vemos um pai culpado dizendo assim, eu não fiz tudo o que tinha que fazer. Eu vejo um pai que fez o que tinha que fazer, mas o filho que ignora o conselho dos pais. O filho insensato, o filho estulto. Aqui é uma exortação para os filhos. Nós podemos parar aqui e pensar, filhos, pais foram colocados em nossas vidas como figuras de Deus, para exercer controle, para exercer domínio, para exercer instrução, para exercer educação. Os filhos deveriam olhar para os pais como essa referência, como a primeira autoridade colocada pelos pais por Deus nas suas vidas, como esse conselheiro, como esse orientador. E como eu disse, à medida que o filho vai crescendo, ele vai ganhando essa autonomia, o pai vai virando apenas um supervisor, depois um conselheiro. Mas filhos, há uma exortação aqui, a que vocês evitem o sofrimento de seus pais. Esse é um aspecto do honra teu pai e tua mãe. Não trazer o desgosto, não trazer a vergonha, não trazer a ruína para os pais. Os filhos envergonham os pais quando eles começam a agir fora daquela instrução que fora recebida, quando eles começam a contrariar o temor do Senhor em suas vidas, quando eles abandonam o temor do Senhor e querem viver de forma autônoma e independente, autônoma de Deus, autônoma de seus pais, autônoma da realidade, uma vida pautada na sua própria régua, uma vida pautada em si mesmo. O versículo número 21 lembra isso, uma exortação aos filhos de que evitem o sofrimento intenso e palpável dos seus pais. Sabe por quê? O versículo 22 declara os efeitos desse sofrimento ainda na vida desses pais. O versículo 22 diz que o coração alegre é um remédio muito bom, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E é interessante perceber esse contraste porque está ligado ao versículo anterior. Ele diz que aquele filho estulto, aquele filho insensato, que provoca a tristeza dos seus pais, que não alegra os seus pais, ele também é um motivo que faz os pais perder o vigor, que faz os pais perder a saúde, que destrói a vida dos pais, porque a figura de secar os ossos é a figura de morte, de doenças psicossomáticas. A tristeza que começa aqui, mas depois ela ganha tão grande proporção que ela faz adoecer o corpo, ela mina a alegria, ela mina o vigor, ela mina a vitalidade. E tem muitos filhos matando seus pais dessa forma, trazendo desgosto para os seus pais, vivendo de forma insensata, imponderada. E o versículo 22 declara esses efeitos na vida dessa pessoa. O filho mal formado, o filho que não abraçou, ele é chamado de perverso. Agora no versículo 23, o filho que ignorou todo o ensino dos seus pais, ele agora é figurado nessa figura de alguém que não vê a realidade com os bons olhos, ele aceita o suborno secretamente, ele pode até ter galgado um cargo público, que a figura traz aqui para a gente, mas é alguém que não merece confiança, é alguém que perverte a justiça, é alguém que age movido por suborno, é aquele que facilita o veredito mediante o pagamento. É esse que é equivalente ético aqui do insensato, é aquele que dá desgosto aos seus pais, a ruína de seus pais. O versículo 24, ele mostra que o insensato fracassa por causa do que orienta o seu coração. O versículo 24 diz que a sabedoria é o alvo, é o objetivo do inteligente. E essa sabedoria aqui, essa inteligência aqui, não é apenas a habilidade de conceber ou de entender conceitos. É um equivalente para o próprio temor do Senhor. É um equivalente para a própria prudência que nós já vimos aqui em Provérbios. Ele diz que aquele prudente, aquele sábio, aquele que anda no temor do Senhor, ele tem um alvo. E o alvo dele é a própria sabedoria. É o próprio andar no caminho do Senhor. Falando como um presbiteriano, seria a glória de Deus, que é o objetivo das nossas vidas. Qual é o fim principal do homem?
Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual é o objetivo, então, das nossas vidas? Glorificar a Deus, andar em sabedoria, andar no temor do Senhor. Ele diz que o sábio tem esse alvo, mas ele diz que o insensato, os olhos do insensato, eles estão vagando. Vagando por onde? Vagando pelas extremidades da terra. Eles estão preocupados em resolver o problema da humanidade a partir da própria humanidade. Eles estão preocupados em redimir a humanidade pelos seus próprios esforços. Os objetivos deles são carnais, humanos, alheios a Deus. Às vezes é a própria felicidade, é a satisfação dos seus prazeres, é a realização pessoal, é a redenção do homem, é a redenção da mulher, é a redenção do pobre, é a redenção dos animais. Os seus olhos vivem a vagar pela terra, procurando um alvo, procurando um interesse, uma causa para defender. Ele diz que a ruína vem para essas pessoas, porque elas vivem de tal forma. O alvo de suas vidas está longe da sabedoria, está longe do temor do Senhor. Há um incentivo ao jovem, há um incentivo à audiência de Provérbios, a que estabeleça um objetivo para a sua vida, um alvo para a sua vida, a que tenha projetos, planos. E qual é o plano que deve ser regido? O que deve estar por trás de tudo? Essa sabedoria, ou como eu disse, a glória de Deus, um objetivo de satisfazer ao seu Criador. Esse deveria ser o alvo de todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho, daquele que vivia em estultícia, que tinha um coração empedernido e insensível, mas que foi alcançado pela graça de Deus, que foi transformado, porque os corações insensatos foi o alvo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo por causa da nossa rebelião, ele veio ao mundo por causa do nosso pecado, ele veio ao mundo por causa da nossa insensatez, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa queda. Tudo o que nos leva a essa insensatez foi o nosso pecado. E é por causa desse pecado que Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar-nos da insensatez e nos trazermos para o caminho do temor, para o caminho da sabedoria. Aqueles que são alcançados pelo temor do Senhor, eles estabelecem um alvo novo para a sua vida. E o alvo de suas vidas não é mais a satisfação pessoal, não é mais a satisfação dos seus desejos e vontades, não é mais a ideia de redimir o homem pelo homem, não é a ideia de redimir os animais, de redimir a mulher. Não, é a ideia de glorificar a Deus. E quando esse alvo ele se afasta, quando nós fugimos desse alvo, nós caímos então em fracasso, nós caímos então em destruição, porque esses alvos são distantes de nós e inalcançáveis. Quando nós abraçamos a sabedoria como alvo, essa própria sabedoria nos auxilia, nos orienta, nos instrui nesse caminho, ela nos dá essa mão que conduz, que fortalece. O versículo 25 então fecha a moldura, mostrando a ideia, intensificando a figura que já fora vista no versículo de número 21. O 21 disse que o filho insensato é a tristeza para o pai, e que o pai desse filho estulto ou insensato, ele não se alegra. Mas o versículo número 25 vai intensificar esse sofrimento, intensificar essa angústia, intensificar esse desprazer, porque ele diz que esse filho insensato não é só a tristeza do pai, mas também a amargura da sua mãe. A amargura daquela que o deu à luz, porque ele vive pautado por esse modelo, longe da sabedoria, longe da glória de Deus. Esse ponto, então, o sábio, ele firma o propósito para o qual ele escreveu esse texto. Ele vem com o versículo 26, 27 e 28, dizendo então, filho ou jovem, como você deve se portar diante da insensatez? Quando a insensatez de outro te atingir, o que ele vai dizer? Não é bom punir ao justo, é contra todo o direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. As palavras desses provérbios, elas reafirmam o que já fora dito, a ideia do autocontrole, para que você busque a coroa das cães, a ideia do domínio próprio. Ele diz que esse é o caminho, retenha suas palavras, retenha seus impulsos de ira, retenha seus impulsos de justiça própria, apenas para demonstrar que você conhece. Ele lembra que alguém que é sereno de espírito, ele demonstra a inteligência, ele demonstra a sabedoria, porque quando você se cala, quando você retém o seu impulso pessoal, quando você retém o seu desejo de fazer justiça com as próprias mãos, quando você retém o seu impulso pecaminoso, você dá lugar à ira de Deus, ou a oportunidade para que Deus exerça
a sua justiça. Por isso ele conclui essa passagem, esses ditos finais, ensinando o jovem, ensinando o crente a reagir aos desgostos dos insensatos, a reagir às injustiças cometidas contra você. Ele diz: dê lugar à ira de Deus. Retenha o seu impulso pessoal, retenha o seu senso de justiça. Deixe Deus reger tudo isso. Deixe Deus executar o seu juízo e a sua justiça. Queridos, quando eu olho para todos esses versículos juntos, eu fico: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Quantas vezes nós nos portamos e nos comportamos e agimos de forma insensata? Quantas vezes não abraçamos aquele convite da publicidade? Insensato é não ser você. Porque esse é o discurso pós-moderno, quando ele diz para você: liberte a sua essência. Aquilo que as pessoas diziam que era sensato, agora não é mais sensato não. O sensato agora é dar vazão à sua própria vontade, dar vazão aos seus próprios prazeres, é você se realizar pessoalmente. Isso não importa o que alguém pense. Não seja insensato de abafar a sua carne, de contrariar o seu eu. Esse é o discurso dos nossos dias. Quando eu olho para esse texto, eu digo: meu Deus, quantos desafios ele traz para nós como o povo de Deus, para nós como pessoas que foram alcançados pelo Evangelho, trazidas para o temor do Senhor, e agora somos sábios, vivendo num mundo de insensatez, diante de todo o apelo pós-moderno à insensatez. Qual é o nosso desafio? Diante de todo o apelo para você ser uma sexista, uma feminista, diante de todo o apelo para você ser um homem machista, diante de todo o apelo para você ser comunista ou de direita, diante de todo o apelo ideológico do nosso tempo, que voz nós vamos ouvir? A voz da sabedoria tem sido abafada por todos esses convites, por todos esses chamados a essa insensatez pós-moderna. E eu pergunto, diante dos apelos pós-modernos à insensatez e do apelo à palavra de Deus à prudência, que voz você tem ouvido? O que tem ganhado mais espaço no seu coração? A que voz você tem sido mais simpático? Nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós precisamos perceber em que ponto temos agido de forma insensata, movido pelo desejo humano de redimir a humanidade com base nela mesma, ou de nós mesmos satisfazermos os nossos desejos. Por isso, meu primeiro desafio para você nessa manhã é avaliar o seu coração. Em que aspecto você tem vivido de forma insensata? Na sua relação com os seus pais, que consideração você tem tido para com eles, para com os seus conselhos, para com o ensino que ele dedicou à sua vida e investiu seus esforços e finanças para lhe formar? Você tem sido sensato na obediência aos seus pais? Você tem sido motivo de vergonha, de dor, de doença na sua família, por causa da sua insubmissão, por causa do seu desejo de atender ao apelo da insensatez dos nossos dias? Que tipo de pais nós temos sido? Que tipo de voz nós temos transmitido para os nossos filhos? Nós temos incentivado os nossos filhos a agirem no temor do Senhor ou de forma insensata, dando vazão à sua própria carne, vivendo para satisfazer os seus desejos e prazeres, com o incentivo dos pais e com o aplauso dos pais? Nós precisamos avaliar o nosso coração. O resgate que Cristo efetuou nas nossas vidas, Ele nos tirou da insensatez e nos trouxe para o caminho da sabedoria. Não podemos nós invalidar a obra de Cristo, agora querendo caminhar o caminho contrário, deixando-nos mover por todas as ideologias, por todas as filosofias, por todos os discursos que vemos lá fora e queremos trazer para complementar um evangelho que é perfeito, que é completo, que é suficiente. O cristão não precisa de nada além do Evangelho. O cristão não precisa de nada além de Cristo para orientar o seu coração, para orientar os seus pensamentos, para orientar as suas escolhas, para orientar o seu consumo, para orientar os seus sentimentos. Nós precisamos somente do Evangelho. O insensato não é não ser você. O insensato é dar vazão à sua natureza caída. O insensato é dar vazão à corrupção que já existe no coração. O insensato é ser egoísta e viver movido pelo seu prazer pessoal e pela sua realização pessoal. O insensato é ser rebelde a Deus, porque é o que nós vimos aqui. Ele atrai sobre si a ira de Deus, a justiça de Deus, o anjo da morte. Ser insensato é ser rebelde. Ser insensato é viver sem avaliar suas atitudes e somente praticá-las e não pensar nas suas consequências. Ser insensato é viver pensando somente em desfrutar dos prazeres transitórios dessa vida
Insensato é desconsiderar o amor de Deus, um amor que foi provado em Cristo, que deu sua própria vida, que morreu de forma substitutiva, objetiva, pensando no pecador, pensando em você, ressuscitou e está à direita de Deus, ainda intercedendo por você. Insensato é ignorar tão grande amor. Insensato é abandonar este amor para viver movido por você mesmo. Viver de forma insensata é dar vazão somente à sua própria vontade, à sua própria ilusão. Era insensato querer ser você e aquela essência caída que há lá dentro de você. Isso sim é insensato. Insensato é ignorar a realidade ao seu redor. Insensato é ignorar a sua família, ignorar os seus amigos, ignorar a sua igreja. Insensato é entregar-se à loucura, ao prazer de ser eu mesmo. Paulo manda a gente travar uma guerra contra nós mesmos, para que não façamos o que é do nosso querer. Então, irmãos, todos aqueles impulsos que há dentro de nós, para aquele desejo de realização, de ser como o mundo é, de satisfazer a carne, de satisfazer ao coração caído, ele deve sim ser subjugado. E isso não é insensatez, pelo contrário, é prova de que você tem o Espírito de Deus e de que Ele habita em você, e de que você foi transformado, e de que sua mente foi alcançada, e de que seus valores foram mudados. Você é uma nova criatura, as coisas velhas de fato passaram, e o mundo ganha uma nova configuração, um novo significado diante de você, se faz novo por causa de Cristo. É insensato abandonar o pensamento do Evangelho e voltar a agir como o mundo e pensar como o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã, e que como povo de Deus, nós possamos agir movidos pela sensatez, pelo desejo de agradar aquele que nos criou, que nos salvou e que sustenta as nossas vidas. Se você está aqui nessa manhã e ainda não tem um compromisso com a sabedoria, ainda não foi alcançado por Cristo e até hoje está vivendo pautado neste modelo de satisfação pessoal, Provérbios 17 hoje te desafia a abandonar todas as coisas, todos esses valores, e a buscar Cristo, a sabedoria do alto, e ser orientado por essa sabedoria. Eu queria convidar você a ficar de pé, a fechar os seus olhos e a pedirmos graça a Deus, perdão pelas muitas vezes que agimos de forma insensata, movidos apenas pelos nossos prazeres pessoais, e a pedir graça para ver de modo ponderado, de modo sábio, a glorificar a Deus neste mundo.